Olá e bom dia, chamo-me Michio Ohara, sou professor de japonês em Nagoya, no Japão. Dou aula de japonês na minha cidade, falando português. Minasan konnichiwa, Michio desu. 日本の名古屋という町で、ブラジル人の人たちにポルトガル語を使って日本語を教えています。Neste vídeo, vou apresentar e explicar sobre as expressões da língua japonesa. このビデオでは、日本語に関する表現の説明をしていこうと思います。O tema de hoje é como? Sim. 今日のテーマはとです。Neste vídeo vou falar e explicar sobre a entonação da língua japonesa. Sim, primeiro, vocês conseguem ouvir a diferença entre estas duas palavras? E nós japoneses, sim, automaticamente conseguimos distinguir e. Sim, a primeira palavra sim, em português, mais ou menos como. Outra vez, por favor. Como, e a segunda palavra é. Sim, assim, eu já sei, na minha classe, os meus alunos brasileiros estão a sofrer mesmo com isto, porque para eles estas duas palavras soam igual. Sim, para nós, sim, como falei, para nós japoneses, e são diferentes. E por que os alunos brasileiros não conseguem distinguir? Isto é por causa do sistema de entonação das duas línguas diferentes. E principalmente como português, também outras línguas europeias têm entonação forte ou fraco. Sim, por exemplo, esta palavra como, sim, ko soa mais forte e como soa mais fraco. Como, forte, fraco. E na língua japonesa, o sistema de entonação é bem diferente. O japonês tem diferença de entonação entre agudo ou grave. Isto não é forte e fraco, mas agudo e grave. Por exemplo, isto então, agudo e grave. Sim, como parece? Por exemplo, isto como o primeiro isto grave e o segundo isso mais agudo. E ao contrário, sim. Neste caso, o primeiro soa mais agudo e o segundo soa mais grave. De agudo para grave. Não é forte e grave. Não é forte e fraco. Não. Agudo, grave. Sim. Por isso, se vocês ouvem japoneses a falar, sim, vocês vão ouvir menos diferença de entonação, forte ou fraco. Mas, em vez disso, nós japoneses falamos sempre com entonações agudo ou grave. Sim, isto faz bem diferença, grande diferença. E nós temos também muitas palavras assim. Então, agora eu vou apresentar mais palavras
esta coisa e em entonações diferentes, agudo ou grave. Não aparece apenas esses e. Por exemplo, primeiro eu queria apresentar e esta palavra, se for escrito, não podemos distinguir. E tem dois sentidos. Um é ponte e o outro sentido é pauzinho para comer comida japonesa. E como falei, se for escrito, só com as letras, não dá para distinguir qual é. Mas se for falado, pronunciado, ponte e hashi, grave, agudo, hashi. E pauzinho é hashi. E agudo, grave, hashi. E ponte, hashi. E pauzinho, hashi. E mais umas palavras. Então, sim, mais uma outra palavra seria ame. E em português tem também dois sentidos, como hashi, hashi. E sim, o primeiro sentido é doce. Sim, candy em inglês. Sim, bombom, doce. Neste caso, é ame. Ame, grave, agudo. Sim, ame. E mais um outro sentido é chuva. Neste caso não é ame, mas ame, agudo, grave, ame. Assim, em caso de ame, assim, doce para comer é ame. E chuva do tempo é ame. Assim, grave, agudo, ame. E agudo, grave, ame. Sim, sim, esta coisa acontece não só nos nomes, e também entre os verbos temos também esta diferença. Então, agora eu vou apresentar um verbo ou um grupo, um verbo, dois verbos, mais exatamente. Este é kiru. E kiru é um verbo, tem também conjugações, mas no infinitivo tem dois sentidos, vestir e cortar. E sim, para significar vestir, precisamos de dizer kiru, grave, agudo, kiru. E contrário, cortar, cortar significa, nós pronunciamos kiru, agudo, grave, kiru. Assim, vestir, kiru. E cortar, kiru. Sim, grave, agudo, kiru. E agudo, grave, kiru. Espero muito que agora vocês consigam ouvir a diferença um pouquinho mais que antes. E este conhecimento vai ajudar muito para entender, entender japonês ouvido. E agora, como conclusão de hoje, fiz uma frase com 3 palavras que eu mostrei neste vídeo. Ame, hashi, kiru. E primeiro eu vou ler, pronunciar esta frase inteira. Ame no hashi ni iku no de jaquetto o kiru. Ame no hashi ni iku no de jaquetto o kiru. Em português vai significar, esta frase quer dizer, para ir à ponte à chuva, vou vestir um casaco. Para ir à ponte à chuva, vou vestir um casaco.
Sim, e agora, essas três palavras, ame, hashi, iku, nós precisamos de decidir qual entonação nós tomamos. Primeiro, isto, ame, e chuva, tem que ser chuva. Doce não pode ser. Então, para significar chuva, tem que ser ame. Agudo, grave. Ame. Sim. Ame no a chuva. E agora, ponte. E ponte ou pauzinho. Eu mostrei. E sim, para ser ponte, hashi. Hashi. Grave, agudo. Tem que ser grave, agudo. Hashi. Se for contrário, hashi, agudo, grave. Então vai significar pauzinho para comer comida japonesa. Tem que ser hashi, grave, agudo. Sim, assim vai significar ame no hashi, ponte, a chuva. Se forem contrários, trocados, as entoações, por exemplo, ame no hashi ni, ame no hashi ni, então iria significar, sim, pauzinho de doce. Nesse caso, não vai fazer nenhum sentido. Tem que ser ame no hashi ni, ponte, a chuva. Ame no hashi ni iku no de, isto significa para ir, iku no de, jaqueto, isto é como em inglês, jacket, casaco, jaqueto o kiru, sim, casaco é para vestir, por isso, para significar vestir, tem que ser kiru, grave, agudo. Contrário, kiru, isto vai significar cortar. E com esta entoação, kiru, jaqueto o kiru, vai significar cortar um casaco. E assim não vai funcionar para ir a ponte à chuva.